Olá, povo de Deus, aqui é a pastora Joelmara Aprígio. Seja bem-vindo em nosso canal. Em instantes, ouviremos uma palavra de esperança. Nos apoie nessa missão em anunciar o Evangelho de Cristo. Se inscreva, curta, comente, compartilhe esperança. Ouça agora uma mensagem transformadora com o pastor Wagner Aprígio. Gente, eu tenho uma palavra dos céus para nós, amém? E certamente é um renovo. Vamos ler o tema conosco? Vamos lá? Em Cristo há uma nova história. Eu quero te convidar essa noite, querido, a viver uma nova história com Cristo. Deus tem uma palavra de vitória, de conquista, de milagres, de sinais e de salvação sobre nós. Deus não muda, Deus é imutável, é infalível, Ele é soberano. Ele é o único que pode fazer muito mais do que pedimos e imaginamos. E nessa noite eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. E quero convidar você a abrir tua Bíblia, você que trouxe ela, você que está com sua Bíblia. Eu quero liberar uma palavra sobre tua história. O Senhor está neste lugar. Abra, por favor, no livro de Lucas, o Evangelho segundo Lucas, capítulo 22. Capítulo 22, verso 54 ao verso 61. Certamente essa palavra vai marcar a tua vida, vai marcar teu ministério, vai marcar a tua chamada, vai marcar a tua história em nome de Jesus. Essa passagem é a passagem onde Pedro nega Jesus. Jesus foi preso e Pedro agora está vivendo um momento horrível. Pedro agora vai viver um momento de crise. Crise significa momento decisivo. Em todo momento de crise é preciso decidir. E Pedro agora vai estar em uma crise de identidade, em uma crise em sua vida espiritual e ministerial. E vamos observar o que Pedro passou. Verso 54 diz: então, prendendo Jesus, o levaram para a casa do sumo sacerdote. Pedro os seguia à distância, mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se assentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele, ou seja, este homem estava com Jesus. Mas ele, ou seja, Pedro, negou: mulher, não o conheço. E verso 58. Pouco depois, um homem o viu e disse: você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de uma hora mais tarde, outro afirmou: certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava Pedro ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante, hoje
você me negará 3 vezes. Agora grave e destaque o verso 62. Saindo dali, Pedro chorou amargamente. Querido, este é um quadro de um homem de Deus. Este é um quadro de um homem que amava Jesus. Um homem que se comprometeu a servir a Jesus independentemente de circunstância. Pedro era dos discípulos o mais corajoso. Talvez o mais forte em alguns momentos. Na vida de Pedro, na sua caminhada, Pedro fez coisas que nenhum outro discípulo fez. Quando Jesus andava sobre as águas, os outros discípulos estavam com medo, achando que era fantasma, enquanto Pedro disse: se és tu, Senhor, me fazes andar também. Pedro é o único discípulo a andar sobre as águas. Ele tinha coragem. Quando Jesus foi preso, Pedro, revoltado porque o seu mestre estava sendo preso inocentemente, Pedro arranca a espada e corta a orelha do soldado Malco, porque ele não queria perder o seu mestre. Ele queria dar a vida, se fosse possível, por Jesus. Mas só que quando Jesus disse: Pedro, há alguns momentos vai chegar o tempo aonde eu preciso ser crucificado, ser morto, ser preso. E Pedro disse: jamais. Se for possível morrer por ti, Jesus, eu morro. E Jesus falou assim: Pedro, hoje mesmo, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Quantos de nós temos jurado amor a Jesus? Quantos de nós temos jurado fidelidade a Jesus? Quantos de nós louvamos a Ele, clamamos o nome dEle, dizendo: Jesus, eu amo o Senhor, minha vida é tua, minha casa é tua, minha família é tua. Mas quando nós entramos no exercício, na atividade e na prática, quem manda não é Jesus, porque sempre quem decide somos nós. Juramos amor a Ele a todo momento. Nos louvores nós juramos amor a Jesus, mas muitas vezes em nossas atitudes não é o que demonstramos. E Pedro é alguém assim, que tem a certeza que ama Jesus, que ama a igreja, que ama a Deus. Mas quando ele menos esperou, ele estava sentado em uma fogueira com homens que não acreditavam em Jesus. E a primeira circunstância, a primeira situação que disseram: você é um deles, Pedro disse: não, eu não conheço Jesus. Quantas vezes temos negado o nome de Jesus? Quantas vezes temos negado o nome de Deus? Aliás, a igreja é de Cristo. Só existe igreja porque Cristo existiu. E quantas vezes falamos mal da igreja? Biblicamente, a igreja é chamada a noiva de Jesus. Quando falamos mal da igreja, estamos falando da noiva de Jesus. Estamos negando a Ele. Quantas vezes falamos mal dos nossos irmãos? Biblicamente, os nossos irmãos também são filhos de Deus. E quando falamos mal de nossos irmãos, estamos falando mal dos filhos também de Jesus. Mas será que Pedro é um caso à parte? Será que Pedro, ele foi o único que negou Jesus? Não. Porque quando Jesus vai preso, todos fogem. Os 12 apóstolos fogem. Só que há uma diferença. A consciência mais pesada dos 12 apóstolos era de Pedro. Porque Jesus falou para ele: você vai me negar hoje, antes que o galo cante 3 vezes você me negará. Mas Pedro se achava um super crente e disse: eu jamais te negarei.
E aonde estão os outros, pastor? Os outros estão escondidos, com medo. Judas também ficou por baixo? Não, não ficou. Porque Judas vende Jesus por 30 moedas. Só que a grande diferença é que Pedro acreditava que poderia haver uma nova história, mas Judas não acreditava em uma nova história. Aqueles que não acreditam em uma nova história se suicidam, se matam, se perdem, se ferem. Mas aqueles que acreditam em uma nova história com Cristo se entregam à cruz de Cristo. Querido, olha para o erro de Pedro, negou 3 vezes. Olha para o erro de Judas, vendeu Jesus. Olha para o erro dos outros, todos foram embora. Todos erraram. E quando Judas vende Jesus, ele pensa: bora. Judas, quando erra, prefere a morte. Pedro, quando erra, o que faz? Verso 62. Saindo dali, chorou amargamente. Querido, nós temos um Deus soberano. Você crê nisso? Nós somos pecadores, a genética é pecaminosa. Mas só que Deus, na sua soberania, Ele deixou um versículo. Esse é o versículo-chave para aqueles que acham que não tem mais jeito. Talvez eu esteja pregando agora para alguém que já errou tanto em sua vida que diz: para mim não tem mais jeito. Se você conhecesse esse versículo, você todos os dias saberia que há uma nova história com Cristo. Levante tua cabeça. Você vai ser renovado agora. A oportunidade para você escrever uma nova história para a tua vida. Esse é o versículo automático. Lamentações 3:22 e verso 23. Olha o que Deus deixou escrito, para que você não seja Judas, abandone, mas seja Pedro, continue. Diz: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Se é para Ele, pode ser forte. Se é para Deus, é bem forte. Presta atenção. A razão de não sermos destruídos é porque Deus tem as suas misericórdias inesgotáveis. A misericórdia de Deus não é alfabética, tem limite, A a Z. As misericórdias de Deus são numéricas, infinito. Sempre terá uma chance para mim e para você. Olha que coisa linda o outro versículo, o verso 23. Leia comigo o verso 23. Olha o que Deus fala. Renovam-se cada... Grande é a sua fidelidade. A Bíblia diz que cada manhã Deus renova a misericórdia. Quer dizer, cada manhã Deus nos dá outra oportunidade. Não tem aquela noite que você dormiu arrasado, destruído, machucado, ferido, abandonado por você mesmo, e você diz: eu não quero nem acordar, Senhor. Mas lá no céu existe um crédito ilimitado. Lamentações 3:23. E ele diz: cada manhã as minhas misericórdias se renovam sobre você. A cada manhã Deus sopra em sua narina, ó, fôlego, e você levanta para viver uma nova história. Querido, viver com Deus é viver tendo oportunidade a cada manhã. Você já viveu uma noite sem fim?
Ninguém nunca viverá uma noite sem fim, porque toda noite passa, e quando passa a noite, certamente virá o amanhecer. Querido, amanhã de manhã, você vai acordar e ouça no seu ouvido uma voz dizer: eu estou renovando contigo. Escreva uma nova história. É tempo de viver uma nova história com Cristo. É tempo de esquecer o que se foi. Existem pessoas que vivem o passado, mas passado não se vive, passado se lembra. Não se pode viver passado. Passado só pode ser lembrado. Existem pessoas que não conseguem viver o seu presente, o seu momento presente, porque estão presos no seu passado. Passado de vergonha, passado de mentira, passado de medo, passado de pecado. Fala assim para o seu irmão: passado não se vive, se lembra. E existem outras que não conseguem viver o seu futuro, porque não decide no seu presente. O tempo presente, que é o hoje, precisa de decisões. A sua vida não será uma nova história amanhã, se você não decidir hoje. Não será. Mas sabe o que estamos fazendo? A responsabilidade de traçar uma nova história é nossa. Mas sabe o que estamos fazendo? Estamos agarrados naquele filme Central do Brasil, você lembra? Aonde toda a cidade ia até aquela mulher para quê? Para que ela escrevesse a carta. Para escrever uma carta nova para a tua vida. Não precisa ter leitura, só fé, entendimento, gratidão, obediência. Deus tem uma nova história para você. Agora, a Bíblia diz que Pedro chorou o quê? Amargamente. O que é chorar amargamente? Você já teve esse prazer de chorar amargamente? Aquele choro que parece que não tem fim. Aquela culpa que martela, que machuca. Você já chorou assim? Eu já. E sempre choro, porque eu sempre erro. Talvez você não chora, porque você não sempre erra. Mas eu sempre erro. E quando nós erramos e choramos, existem dois choros. Existe um choro chamado remorso. Esse é um choro que dói, que pesa a consciência, mas não gera mudança. Se precisar, eu faço de novo. É aquele choro que diz aí fora: choro de crocodilo. Você já ouviu falar? Então, biblicamente é choro sem arrependimento. No mundo se chama choro de crocodilo. Todo dia chora, mas nunca muda. E existe aquele choro, que é o choro da purificação. É aquele choro que lava a alma, sabe? Judas chorou, mas foi remorso, se matou. Não creu em uma nova história. Pedro chora amargamente. Esse é um choro. Coloca para mim o próximo slide, para você ficar antenado comigo. Por que ele chora amargamente? Presta atenção, vamos ler essa frase. Por quê? Porque o pecado não é irreversível. Sempre é possível recomeçar. Pedro entende que o pecado não é irreversível. Sempre é possível recomeçar. Agora, por que Pedro entende que sempre é possível recomeçar? Porque ele sabe que Lamentações diz o quê? Que a cada manhã as misericórdias de Deus se renovam. Pedro aqui, ele chora amargamente porque ele está junto a uma fogueira à noite. E ele pecou 3 vezes contra Jesus, negando Jesus. E ele chora e diz: e agora? Mas na mente de Pedro está escrito, ele está lembrando o seguinte: toda manhã o Senhor renova a sua misericórdia para mim. Os que lembram disso prosseguem a sua vida. Os que esquecem disso ficam no mesmo lugar.
o choro do arrependimento. Que choro é esse? Olha só esse versículo que vamos ler. Olha só o choro do arrependimento. 2 Coríntios, capítulo 7, verso 10. Olha o que a Bíblia diz sobre isso. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. Estamos falando aqui da tristeza do arrependimento, Pedro. E a tristeza que produz a morte, Judas. Que tipo de tristeza você sente quando erra? Se for uma tristeza com remorso, certamente vai gerar morte. Porque remorso, lembra, dói consciência, mas faço de novo se precisar. Arrependimento não. A palavra para arrependimento no original é metanoia. Metanoia significa mudar de mente. Arrependimento é isso aqui, ó. Eu estava indo para uma direção, eu estou indo, eu estou indo. Mas quando vem arrependimento, eu largo a direção que estava indo e mudo de direção. O arrependimento me tira o foco daquilo que eu achava que era certo e me leva para aquilo que é certo. É por isso que o apóstolo Paulo diz: meu alvo é Cristo. Qual é o seu alvo? O nosso alvo é Cristo. Não existe outro alvo a ser alcançado que não seja Cristo. É só Ele que pode trazer para nós uma nova história, gente. Já observou na igreja testemunhos de pessoas que dizem: olha, quando Cristo entrou, minha vida mudou. Por quê? 2 Coríntios capítulo 5, verso 17 diz: e, portanto, aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. Eis que tudo se fez novo e as coisas velhas passaram. Não tem como viver o novo de Cristo carregando coisas velhas. Por que casamentos se destroem? Porque casamentos sempre queremos trazer as coisas velhas para o presente. Jesus disse: não tem como colocar remendo velho em roupa nova, vai estragar sua roupa nova. Eu nunca vi ninguém comprar uma roupa em uma loja chique, nova, e leva na costureira para remendar alguma coisa. Nunca vi. Nunca vi. Quando nós temos roupas novas, usamos, cheirosa, passamos, lavamos, porque é novo. Tudo aquilo que é novo, cuidamos mais. E Cristo é algo novo para a igreja. Cristo é algo novo para a tua vida. Olha para mim, por favor. Deus tem uma história nova para nós. Mas é preciso crer. É preciso acreditar. É preciso entender, Deus, se o Senhor tem algo novo para mim, e se esse algo novo não acontece em minha mente, em minha vida, é porque eu não tomei posse desse algo novo. Se a sua vida é igual desde o dia que você começou, por favor, você está carregando remendos velhos para suas roupas novas. Agora, se a sua vida tem uma pitada de transformação, se as pessoas conseguem te enxergar como alguém diferente, nossa, como você mudou, o seu rosto é outro, sua fala é outra. Eu falei uma vez que uma das minhas irmãs, quando eu ligava para lá, quando eu me converti, era testemunha, que ela ficava preocupada, porque ela falava assim: meu irmão, você está triste? Porque agora eu falava muito, talvez muito forte, e agora eu falo mais tranquilo. Então toda vez que você fala tranquilo, alguém pensa: você está doente, né? Porque temos o hábito e costume de falar como uma metralhadora, alto, grossos, rudes. Mas a Bíblia diz que até o falar muda. Quando os soldados, quando o pessoal olhou para Pedro, olhou assim: rapaz, você anda com ele, não anda? Não, não ando. Por que as pessoas perguntam isso? Porque quem anda com Cristo fica parecido com Cristo. É por isso que por 3 vezes disseram: Pedro, ô rapaz, mas você veste igual. Ele: não. Você fala igual. Não. Você é um deles, não sou.
Quem anda com Cristo se parece com Cristo. Olha para o seu irmão aí, vê a carinha dele, de anjo, ó. Parece com Jesus? Não, fala que parece, por favor. Fala, parece. Fala assim, pelo sangue de Jesus, mas parece. Fala, parece. É. Precisamos ter a aparência dele. No falar, no agir, no pensar, no andar. Temos que ter as atitudes de Cristo. Filipenses 2, verso 5. Agora, quem crê em outra oportunidade? Você acha que recomeçar é fácil ou difícil? Querido, recomeçar é muito difícil. Presta atenção. Imagina você estar fazendo sua faculdade, traçando cada período, cada ano na sua faculdade. E alguém te propõe bem assim: eu quero que você recomece sua faculdade. Fácil ou difícil? Difícil. Imagina alguém, um marido que foi traído pela sua esposa. Ele foi traído e ela volta e diz: amor, me perdoa, eu quero recomeçar com você. Mas olha, para esse recomeço, não é só dizer assim, falar o seguinte: eu quero. Não, porque se todo mundo sabe que ele foi traído, mas ela quer voltar, ela está arrependida. E aí ele pensa o seguinte: mas o bairro sabe, a minha família sabe, os meus filhos sabem. É fácil ou difícil ele recomeçar? Imagina um pedreiro que constrói uma casa, uma mansão, e quando está terminando o acabamento, o dono diz bem assim: não gostei, quebra tudo e recomeça. É fácil ou difícil? Imagina alguém que roubou no seu bairro a vida toda, roubou, traficou, matou pessoas no seu bairro, e ele diz: eu quero mudar, eu quero que o bairro me aceite, e começa saindo pedindo perdão, cada porta, cada comércio, cada família que ele matou os filhos dessa mãe e desse pai. Ele diz: me dê outra chance, porque eu quero recomeçar. Fácil ou difícil? Imagina um rapaz que saiu de casa e quis matar o seu pai ainda estando vivo. Porque o seu pai vivo, ele disse: pai, me dá a minha herança que eu quero ir embora. Ele queria o pai morto, porque só se recebe herança quando alguém morre. E o pai deu herança para ele, ele foi embora, gastou com prostitutas, gastou com farra, gastou com tudo que é ruim. Uma vez esse jovem, sem dinheiro, mendigo, sem amigo, mas ainda com lembrança, olha para mim. Ele tinha perdido tudo menos a consciência. Esse jovem senta no meio do chiqueiro, comendo comidas de porcos, e esse jovem fala bem assim: eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou voltar para a casa do meu pai, porque a casa do meu pai, até os empregados comem melhor do que eu. Perdoa, porque eu pequei contra os céus e contra o Senhor. Eu não sou digno nem de ser chamado teu filho. Me trata como seus empregados. Eu quero recomeçar. Fácil ou difícil? Difícil. Imagina Pedro. Pedro era o líder dos 12. Todos esperavam de Pedro. Mas Pedro sabia que ele negou Jesus. E quando Jesus morreu, o que aconteceu? Os outros apóstolos foram procurar quem? Pedro. Pedro, ora por nós, você é o nosso líder, rapaz. Imagina o coração de Pedro. Pedro, agora é você que vai ficar no lugar de Jesus, me ajuda. Imagina o coração de Pedro. Ele está dormindo com aquela derrota na mente, negou Jesus. Todos precisam dele e ele mesmo nem pode mesmo se ajudar.
ele chora amargamente. Arrependimento. No sábado, o sábado amanhece. Alguém sabe da notícia: olha, Judas se matou. É aquele que andava com Jesus. Saiu no jornal em Israel. A outra página estampada, a capa do jornal: foi morto o rei dos judeus. Sábado, Jesus morto. Tristeza na cidade. 2 discípulos indo embora para Emaús, indo embora para o mundo, dizendo: acabou nossa esperança, Jesus está morto. Tristeza e luto. E Pedro chorando amargamente. De repente, domingo de manhã, amanheceu domingo, e aí vem algumas mulheres com um novo jornal. Porque aquelas mulheres foram no sepulcro de manhã, domingo de manhã, e quando elas chegaram no sepulcro, elas ouviram uma questão. Vamos ler, por favor. Marcos 16:7. Isso aqui foi a capa do jornal que aquelas mulheres levaram. O anjo disse para ela: vão e digam aos discípulos dele e Pedro, um recado especial. Ele, Jesus, está indo diante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Presta atenção. Domingo de manhã, essa é a notícia. Qual é a notícia? O anjo apareceu para as mulheres e disseram: sabe aquele que estava morto? Não está mais. Ele está indo na frente de vocês. E tem uma boa notícia para os discípulos e para Pedro. Diz para Pedro que eu não desisti dele. Querido, presta atenção. Os discípulos não sabiam do choro de Pedro, mas Jesus sabia que Pedro estava se sentindo um nada. E Jesus manda um recado especial. E a Pedro: essa noite eu estou aqui como um profeta de Deus, com um recado especial para você. Jesus não desistiu de você. Jesus não desistiu de você. Jesus não mudou com você. Ele está vivo, e como ele fizeste com Pedro, fará com você. Se você crê, se você acredita, aplauda ele em nome de Jesus Cristo. Aleluia. E cada dia, Papai do céu diz: escreva uma nova história. Ele quer mudar a nossa história. Eu quero concluir com uma mensagem, mais um versículo. A partir de hoje, você vai escrever e tomar um novo rumo na sua vida. Amém. Isaías 43, verso 18. Olha que coisa linda. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Olha o outro versículo. Olha o outro versículo. Olha o que Deus disse: vejam, eu estou fazendo. Olha que coisa. Olha que Deus lindo. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova.